Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma segunda-feira para estudarmos e aprofundarmos um pouco mais nessa filosofia tão maravilhosa que é a filosofia da Seicho-rei. E para iniciarmos a nossa reunião, faremos a oração que consta nesse livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 2, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que faremos é a oração que consta na página 108, Oração para que o paraíso se estabeleça na Terra. Lembrando que o meu livro é a terceira edição, e se você o tiver em casa, ou se algum dos presentes aqui também tiver o livro e quiserem acompanhar a oração, fiquem à vontade. Caso contrário, também podem assumir a posição de oração, uma posição confortável, fechar os olhos e elevar os seus pensamentos para junto de Deus, a fim de que possamos manifestar cada vez mais a vibração superior da nossa imagem verdadeira. Vamos lá então? Oração para que o paraíso se estabeleça na terra. O homem é filho de Deus. Primeiramente, Deus criou com sabedoria, amor e força infinitas o universo espiritual. O universo espiritual era invisível, não era o mundo da manifestação. A vontade de Deus havia se realizado no mundo invisível, mas era um mundo abstrato, como o roteiro de uma peça teatral ainda não apresentada no palco. O homem surgiu neste mundo como autoexpressão de Deus, com a missão de realizar a vontade dele. Com sua onissapiência, Deus criou primeiramente o roteiro do mundo ideal. Em seguida fez surgir o mundo concreto e nele criou inúmeros seres, desde micro-organismos até antropóides. Porém, até o surgimento do homem na Terra, não foi possível concretizar no mundo da manifestação o aspecto paradisíaco. Por fim, chegou o momento oportuno e surgiu o homem, um ser realmente digno da denominação Filho de Deus, que aloja dentro de si a perfeita sabedoria divina e que, por meio do esforço, é capaz de aplicar no cotidiano essa sabedoria e desenvolver a própria capacidade, o quanto ele desejar. Se Deus não fizesse surgir o homem na terra, a sua obra de criação seria apenas a de escrever um roteiro, narrando um aspecto do mundo celestial. Porém, Deus criou o homem para atuar no palco chamado mundo terreno, em conformidade com o roteiro do mundo celestial, ou seja, manifestar concretamente os desígnios de Deus neste mundo constituído de tempo e espaço. Chegou a hora de cumprirmos essa missão. Por isso, Deus concentra em nós, seres humanos, a sua esperança e expectativa. O homem é o herdeiro de Deus e foi gerado para realizar na terra a vontade de Deus, para concretizar o propósito de Deus. Neste momento, renova a consciência de que o homem é filho de Deus e solenemente prometo atender à expectativa de Deus, empenhando-me em concretizar na terra o aspecto paradisíaco. Deus, peço-vos que abrais as portas do vosso reino e façais com que a vossa sabedoria flua em mim. Providenciai-me o quanto antes possível fartos recursos materiais e humanos necessários para a realização do vosso desejo, bem como expedientes que permitam realizar no palco do mundo terreno o projeto por vós elaborado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que explica exatamente o propósito da primeira criação e da segunda criação. A primeira criação, o mundo ideal, o mundo espiritual perfeito, em que Deus já colocou toda a sua perfeição. E o segundo, o mundo material, onde a missão do homem é expressar essa criação absoluta de Deus. E é esse aspecto que hoje nós também trabalharemos na nossa palestra. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer a presença de cada um dos senhores aí das suas respectivas casas, aqui quem veio presencialmente, meu muito, muito, muito obrigado. Quero agradecer também a todos que sempre deixam mensagens de carinho nos canais da Meditação Shinsokan e da Seicho-rei do Brasil, ambos do YouTube. Meu muito obrigado. Esse carinho ele é importante porque o professor Masaharu Taniguchi ensina que quando nós reconhecemos o bem no outro, nós também gravamos dentro de nós o bem. Por isso que é tão importante palavras de louvor, palavras de elogio, palavras positivas. Porque aquilo que nós expressamos ao mundo é aquilo que nós também deixamos guardado dentro de nós. Então isso é fundamental, agradeço imensamente, retribuo a todo esse carinho, a todo esse amor com oração e desejos sinceros de que vocês e todos os seus respectivos familiares
prosperem em todos os sentidos. Meu muito, 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 muito obrigado. Hoje nós vamos abarcar um tema bem legal, são esses aspectos práticos do ensinamento da Seichoné que eu acho assim fantásticos, maravilhosos e que muito importantes numa vida moderna tão atribulada e tão agitada que nós vivemos odiernamente nos dias de hoje. Então nós vamos abordar esse tema, lembrando, não é a nossa pretensão esgotá-lo, não é a nossa pretensão também abarcar todas as situações, nós vamos falar basicamente do pensamento geral e, claro, nós sabemos que temos as especificidades que muitas vezes elas precisam, de repente, de uma abordagem de um outro aspecto da doutrina. Nós não temos tempo de abordar ou esgotar o assunto todo em uma palestra só, por isso nós vamos abordar esse tema por um determinado viés, a fim de explicar os preceitos básicos e aprofundar na medida do possível naquele conceito que é o objetivo da nossa palestra de hoje. E hoje vamos falar, como eu dizia, vivemos hoje em dia um mundo moderno tão agitado que a gente não vê nem o tempo passar, porque são tantas coisas, são tantas atribulações, são tantas atribuições que nós acabamos sem saber como gerenciar tempo e principalmente a nossa força. Nosso combustível mental, nosso combustível físico, ele se esgota e acaba que nós nos vemos extremamente exauridos ou num cansaço supremo. E hoje nós vamos abordar exatamente o tema de expulse o cansaço. Como é que nós fazemos para expulsar o cansaço? Vamos lá. Primeiro ponto que eu quero deixar bem claro é que algumas pessoas, quando falam assim, expulse o cansaço, ela vai achar que assistindo essa palestra ela nunca mais ficará cansada. Não é isso que nós vamos falar. O que nós vamos falar é de uma outra abordagem, de uma outra forma. Por quê? Porque vai haver cansaço. A diferença é que o cansaço não vai ser o predominante. É esse o ponto. Quando a gente fala expulse o cansaço, e assim, vamos abordar esse tema e nós chegaremos ao final da compreensão de como é que nós vamos abordar essa questão da rotina, do dia a dia, desse nosso trabalho que é tão importante como expressão da vida de Deus, de forma que o cansaço não se torne empecilho ao nosso crescimento. Esse é o ponto. Algumas pessoas acham que práticas espirituais vão transformá-lo em super-homem, em pessoas que fogem à regra. Não é essa a pretensão. A Seichoné nos ensina que a vida é uma vida harmoniosa, inclusive com as leis. Então nós observamos as leis porque as leis passam também a servir a nós. Então tem pessoas que fazem inclusive experimentos de passar dias sem dormir, dias sem descansar, acredita que não se deve ter nenhum momento, seja de descanso, de lazer. Então ela acredita que a vida tem que ser o tempo inteiro tensionada. E ela acaba sofrendo as consequências disso. Por quê? Ela não compreende que uma vida religiosa é uma vida preparada e principalmente uma vida harmoniosa. E para trabalhar sobre essa questão do cansaço, nós utilizaremos o livro A Cartilha da Vida, volume 1. Esse livro ele é maravilhoso porque ele, juntamente com o volume 2, formam uma casadinha que seria uma sinopse da coleção A Verdade da Vida. Então, os preceitos básicos que estão na coleção A Verdade da Vida encontram-se nesses livros, A Cartilha da Vida, volume 1 e A Cartilha da Vida, volume 2. Então, além de serem livros extremamente maravilhosos, eles trazem de forma resumida os princípios fundamentais, que são assim de leitura ou de prática obrigatória na vida daqueles que querem manifestar o Filho de Deus na sua existência. E lembrando que o meu livro é a 21ª edição e nós trabalharemos o capítulo 6, que é exatamente o que o professor Masaru Taniguchi fala, método para não se sentir cansado. Então, fantástico, recomendo a leitura. Peço licença, nós vamos ler um pouquinho mais desse capítulo, para que nós possamos compreender
tudo que o professor Masaharu Taniguchi fala, a fim de que nós tenhamos a capacidade de realmente viver afastando, expulsando o cansaço da nossa vida. Vamos lá. O professor Masaharu Taniguchi continua, página 81. Por que uns se cansam e outros não? Por que algumas pessoas têm uma capacidade gigantesca de fazer e outras rapidamente já estão exauridas? O professor Masaharu Taniguchi ensina: há um segredo para fortalecer, aumentar e engrandecer a força mental, a força física e quaisquer outras forças. Não é difícil. É só utilizar plenamente a força que agora possuímos. Temos que utilizar a força que agora possuímos. O homem tem a força mental, a força física, a força para trabalhar, a força para estudar. Estas forças, quanto mais usadas, mais se fortalecem e aumentam. Quanto mais se exterioriza e quanto mais se exercita, mais aumenta. Assim é a força da vida. No entanto, podem existir também pessoas que, quanto mais força fazem, mais a perdem. E quanto mais a gastam, mais neurastênicos ficam. Uns dizem que acabaram ficando doentes e cansados de tanto trabalhar. Outros que ficaram com esgotamento nervoso de tanto exercício mental. Por que então, para uns a força aumenta quanto mais a usam e a saúde aumenta quanto mais trabalham, enquanto outros sentem a força diminuir quanto mais a usam e se enfraquecem ou adoecem quanto mais trabalham? Aqui está a chave do segredo para o êxito. Qual será essa chave? Vocês são capazes de acertar? Então o professor Masaharu Taniguchi continua, ele começa, então ele fala: o segredo para nós aumentarmos a nossa força, seja ela qual for, força física, força mental ou qualquer outra força, primeiro ponto, vamos lá, utilizar a força que possuímos agora. Utilizar a força que possuímos agora. Então, esse é o primeiro segredo para que nós possamos aumentar a nossa força. E para nós entendermos o que é utilizar a nossa força agora, eu preciso explicar um pouquinho mais como funciona a expressão da vida, a fim de que compreendamos isso aqui de maneira simples e de maneira profunda. Vamos lá. O ser humano, como nós hoje lemos na oração inicial, o ser humano foi criado para quê? Essa pergunta ela é fundamental para que a gente possa compreender a nossa razão de viver. O ser humano, na oração que nós lemos. A oração que nós lemos hoje foi oração para que o paraíso se estabeleça na terra. Então, nessa oração, o professor nos ensina. Deus criou primeiramente o roteiro, página 109. Deus criou primeiramente o roteiro do mundo ideal, em seguida fez surgir o mundo concreto e nele criou inúmeros seres, desde micro-organismos até antropóides. Porém, até o surgimento do homem na Terra, não foi possível concretizar no mundo da manifestação o aspecto paradisíaco. Então, qual é a nossa missão na face da Terra? Ou, qual é a razão do homem na face da Terra? Manifestar o reino de Deus. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o homem. Então, esse desenho fantástico do homem, a missão do homem é manifestar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É a ideia perfeita e espiritual criada por Deus. Olha que interessante. Quando a Seichoné fala que o reino de Deus não é um lugar, e sim uma postura mental, olha o porquê. Se o objetivo do homem na face da terra é manifestar o reino de Deus, isso quer dizer que o reino de Deus, além dele já existir, ele já está no interior de todas as pessoas. Então, o reino de Deus é uma potencialidade
existente, apta a se manifestar. A missão do homem é manifestar o reino de Deus. Manifestar o reino de Deus é a missão de todo ser humano que nasce na face da terra, porque é ele que tem a capacidade de exteriorizar a vida, a capacidade, a luz divina do seu interior. Então, o reino de Deus não é um local para onde você vai pós-morte. Não é um local que as pessoas chamam de paraíso. O reino de Deus já é o paraíso dentro de você. Já é. Por isso que Jesus Cristo ensinou, em verdade eu vos digo, o reino de Deus já está no meio de vós, já está dentro de vós, já está exatamente no seu interior. Por que ele já está no seu interior? Porque ele é exatamente essa missão de vida. A manifestação do reino de Deus é o objetivo humano na face da terra. Então, como é o objetivo humano, quanto mais nós trabalhamos para manifestar o reino de Deus, mais a nossa vida se torna paradisíaca. Então, a missão do ser humano é essa. E é interessante que muitas vezes, quando a gente vai observar em determinadas linhas filosófico-religiosas, quando a gente pergunta qual é a função do homem na face da terra, algumas não conseguem nem explicar. Muitas vezes falam, é evoluir. Evoluir para quê? Ou, está aqui para obedecer às ordens de Deus. Ordens para quê? Você tem o porquê, mas você não tem a finalidade. É para evoluir. Deu um porquê, mas evolução para quê? Aonde que eu vou chegar com evolução? Aonde que eu vou chegar com obediência a Deus? Se eu obedecer os preceitos divinos, o que vai acontecer? Aonde eu vou chegar? Para quê? E quando nós compreendemos, na visão da Seichonoye, nós temos uma resposta absolutamente concreta e global. Você vem aqui para evoluir. Ok, se você quiser olhar por esse aspecto, não tem problema. Evoluir para quê? Para manifestar o reino de Deus. Você vem obedecer os preceitos divinos para quê? Para manifestar o reino de Deus. Por que eu tenho que ser uma pessoa melhor? Por que a moral me exige que eu tenho que ser uma pessoa melhor? Por que a ética me traz princípios para que eu seja uma pessoa melhor? É porque, no fundo, se eu for uma pessoa melhor, além de eu respeitar o outro, eu vou estar manifestando o reino de Deus. Então, a vida, ela tende a que nós tenhamos uma busca da perfeição, a fim de que possamos manifestar o reino de Deus. Mesmo não atingindo a perfeição, mesmo não atingindo a totalidade, a nossa caminhada, ela tem que ser rumo ao aprimoramento, a capacidade de manifestar ainda mais Deus, porque essa é a nossa missão. Então, o primeiro ponto é entender, nós nascemos para manifestar o reino de Deus. E vem o segundo ponto, aonde está o reino de Deus? Aonde está o reino de Deus? Se o reino de Deus estivesse fora da gente, qual seria a nossa capacidade de manifestá-lo? Zero. Zero. Se o reino de Deus estivesse fora de nós, qual seria a capacidade de manifestá-lo? Zero. Se a capacidade musical estiver fora do artista, qual é a chance dele desenvolver um talento musical? Zero. Se a capacidade e a inteligência estiver fora da pessoa, qual é a capacidade dele desenvolver o intelecto? Zero. Então, ou seja, nós só somos capazes de manifestar o reino de Deus porque o reino de Deus está onde? Dentro de nós. Então, o primeiro ponto é entender que nós somos o caminho, o expediente para manifestar o reino de Deus. E o segundo é que o reino de Deus está dentro de nós. Ok? Ok? O silêncio. Ok. Isso é importantíssimo, porque nós vamos caminhar para expulsar o cansaço e nós precisamos entender isso daqui. Porque se você compreende isso, você entende qual é a espiritualidade por detrás da prática que nós teremos. Então, qual é a prática que nós teremos? A prática de você levar uma vida diária em que você consegue expulsar o cansaço com muito maior facilidade, com muito maior eficiência. Então, o primeiro ponto, nós viemos para manifestar o reino de Deus na face da terra.
Segundo ponto, o reino de Deus está dentro de nós. Beleza? Então vamos lá. Agora que nós descobrimos que nós viemos manifestar o reino de Deus, tem dois aspectos que nós precisamos compreender. O homem da imagem verdadeira, ele é absoluto. E o homem fenomênico, ele é absoluto ou parcial? Relativo, parcial. O homem fenomênico, ele é relativo, ele é parcial. Ele é apenas o início da expressão da totalidade. Por que ele é o início da expressão? Porque o homem fenomênico, ele é limitado pelo espaço-tempo. Então, vamos imaginar que o homem fenomênico seja um recipiente. Vamos imaginar que o homem fenomênico seja um recipiente. Esse aqui, ó, o homem fenomênico. Fenomênico. Então, o homem fenomênico, ele é um recipiente. Nesse recipiente habita a vida. E a vida, nós vamos dizer que a vida é exatamente aquilo que preenche esse recipiente, que nos dá a energia. Seja essa energia física ou mental. Olha como é que a energia física ela é interessante. Para que o seu músculo desenvolva um movimento e ele tenha força, seja tanto para empurrar quanto para tracionar, é necessário um comando mental a fim de que o corpo utilize aquilo que ele armazenou como energia, gastando na movimentação muscular. Então, tanto a força física quanto a força mental dependem da vida. Um cadáver não faz força. Por que um cadáver não faz força? Porque está ausente vida. Então, o homem fenomênico, que é esse recipiente, tem a vida de energia, tem a sua vida, que é a sua energia, tem a sua energia, aliás, que é a sua vida, e vai utilizando no seu dia a dia. Então, o homem fenomênico é esse recipiente. À medida que nós vamos trabalhando, estudando, nós vamos fazendo as nossas atividades, nós vamos resolvendo problemas, nós vamos lidando com situações, nós vamos lidando com sentimentos, com frustrações, com vitórias, com derrotas. À medida que nós vamos vivendo, nós vamos gastando esse combustível. E esse combustível ele pode ser gasto de várias maneiras, umas construtivas e outras nem tanto construtivas. O primeiro ponto que na Seitonê nós aprendemos é utilizar essa energia da vida de forma construtiva, a fim de que o homem fenomênico e o seu recipiente tenha a capacidade de estar sempre suprido dessa energia. Vamos lá. Da onde que vem essa energia? Da vida. Da vida. Então, a primeira coisa que a Seitonê nos ensina é buscar da fonte dessa vida sempre mais abastecimento. Então vamos colocar aqui, deixa eu tentar desenhar para ficar melhor. A fonte da onde surge essa energia nós chamamos de Deus, ou a gente pode colocar a fonte da vida. Não tem o menor problema. Fonte da vida. Vamos lá. O homem fenomênico, quando ele está desligado da fonte da vida, o que acontece? Por mais que daqui jorre, o recipiente não capta, ele não pega, ele não segura. O que acontece? Você começa a trabalhar, você começa a fazer as coisas e a vida, a energia que está dentro do seu recipiente começa a diminuir. Começa a diminuir, começa a diminuir, começa a diminuir. E você vai começando a sentir cansaço, desânimo, estafa mental, desânimo absoluto com tudo, falta de esperança. E você começa a ficar cada vez com o recipiente mais e mais vazio. E isso vai dando efeitos na sua vida. Doença, estresse,
desânimo. Isso tudo começa a se manifestar. Por quê? Porque o recipiente começa a ficar cada vez mais vazio e você não o utiliza. Então o professor Masaru Taniguchi ensina, ou ele disse lá no livro A Cartilha da Vida, o segredo para você melhorar a sua capacidade é usar toda a força que você tem no agora. Toda a força que você tem no agora. Aí a pessoa pode pensar, mas pera lá, se eu usar tudo que eu tenho agora, vai acabar. Vai acabar. E é assim que normalmente as pessoas pensam. Se eu usar tudo que eu tenho, vai acabar. Por isso o melhor é não usar. Aí o que acontece? As pessoas constroem conceitos materialistas. Primeiro conceito, materialista, que vocês vão ver como é que a gente vê muito isso acontecer. O recipiente, ele é estático, ele não muda. Segundo, a reposição vem de forma material, única e exclusivamente pelo sono. Terceiro, que o homem fenomênico, quanto mais usa, mais ele se desgasta. Então, ou seja, é estático. Simplesmente ele necessita das situações materiais, principalmente a questão do sono, e quanto mais você usa, mais ele desgasta. Isso leva a pessoa a acreditar que o eu dela é aquele e acabou. Não tem como crescer, não tem como melhorar, não tem como manifestar uma capacidade ainda maior, porque já é fixo. Então, as pessoas que pensam assim são aquelas pessoas que buscam situações sempre favoráveis. Não quero ter estresse, não quero pensar nisso. Acreditam que se ela não tiver uma rotina que seja para atender o seu corpo, ela não vai conseguir ter energia e evita ao máximo problemas. Evita ao máximo problemas ou qualquer tipo de situação, porque fala, não, isso aqui dá desgaste, isso aqui cansa. Então, quantas pessoas fazem isso no dia a dia e não percebem? Não, eu não vou fazer isso não, que isso cansa demais, eu não vou conseguir. Ou, não, eu não vou dar atenção para os meus filhos, eu já chego cansado do trabalho, eu estou esgotado, eu vou dar atenção para os meus filhos, o quê? Eu não aguento não. Daí, bota eles aí no videogame, bota eles aí no celular, deixa eu assistir minha televisão que eu preciso me recuperar. Eu não dormi 10 horas, então eu não presto, eu não sou ninguém se eu não dormir 10 horas. E essas são as mentalidades. Aí quando você fala para a pessoa, não, você tem que levantar cedo. Não, levantar cedo é coisa horrível. Levantar cedo não é de Deus. Ou quando você fala, você tem que melhorar. Não, isso para quê? Ou, se você não fizer isso, você não vai crescer. Não, mas para que eu vou desgastar o meu eu? Quantas pessoas levam vidas absolutamente monótonas no que diz respeito ao aprimoramento espiritual, porque elas estão preocupadas com isso. Elas só focam nisso. E elas não veem a capacidade que é dada a cada um de exteriorizar ainda mais a força que habita no seu interior. Então, o primeiro ponto que o professor Masaru Taniguchi nos ensina é que o eu fenomênico, ele é mutável. Se o eu fenomênico é mutável, de acordo com a mente, qual é a primeira coisa que nós aprendemos? Que o recipiente pode mudar de tamanho. O primeiro ponto que nós aprendemos é que o recipiente pode mudar de tamanho. Segundo, a fonte da vida vem da onde? Da matéria, do recipiente ou vem de Deus? Vem de Deus. Então, todas as vezes que eu precisar e quiser acessar, jorra da fonte de Deus infinita vida que nos abastece o quanto for necessário. Então, jorra sempre. Então, esse entendimento faz com que a gente abra a nossa mente para a capacidade que existe no manuseio do homem real. Vamos imaginar o seguinte: você comprou um carro e você nunca tinha ouvido falar daquele carro. E você fala assim, nossa, esse carro parece ser tão frágil, parece ser um carro assim, sabe, pequenininho, e assim, acho que ele é um pouco frágil, então eu não posso acelerar muito. Você não utiliza a potência do motor. O que vai acontecendo com o tempo quando você não utiliza a potência do motor? O motor vicia e ele acaba não podendo desenvolver a sua
capacidade. Agora, se você conhece o carro que você adquiriu, você sabe a potência que ele tem, você pode exigir dele aquilo que ele é capaz. Esse exemplo, ele é bem simplório, só para trazer a primeira ideia de consciência daquilo que nós somos. Lembrando que o motor fenomênico, ele tem limite de potência, só que nós podemos trocar o motor. Trocar o motor é aumentar o nosso recipiente. Quando nós compreendemos isso, a gente fala, cara, que interessante. Quantas vezes nós ficamos cansados por visões equivocadas da nossa vida? A gente fala, caramba, não é possível, gente. Como é que é possível fazer esse trabalho? Como é que é possível fazer esse estudo? Como é que é possível desenvolver essa tarefa? Ninguém consegue, não dá. E quando você percebe, você acaba deixando de se desenvolver. Olha que interessante. Nós temos a tendência à preguiça. É uma tendência do eu carnal. O eu carnal tem uma tendência a ficar parado. É uma tendência natural que nós precisamos enfrentá-la. Qual é a sabedoria que a vida nos trouxe para nos ensinar a enfrentar a tendência ou a vontade de ficar na preguiça? São as dificuldades da nossa vida. Então, hora a gente tem que fazer alguma coisa, hora a gente tem que se empenhar, hora a gente tem que resolver um problema, hora a gente tem que lidar com uma situação. Se você entender que essas vicissitudes são para manifestar a sua força, você se empenha. Quando você se empenha, você aumenta, seja a capacidade do seu recipiente, seja a capacidade de receber. Mas esse empenho, ele tem que vir com a consciência daquilo que você está fazendo. Gente, eu já cansei de ouvir pessoas falando para mim, eu quero trabalhar num lugar que faça pouco e ganhe muito. Ah, todo mundo quer, eu quero um lugar que trabalhe pouco e ganhe muito. Para quê? Porque eu não quero me cansar. Eu escuto as pessoas falando isso. Aí você vai no conceito, o que é cansar? Ah, eu não quero ter problema não quero pensar. Ora, se você não queria pensar, veio na forma errada, porque o ser humano nasceu para pensar. Se você não quisesse pensar, você tinha que ter escolhido uma outra forma. Agora, veio o ser humano ter que pensar. Ai, que pensar cansa demais. É tudo uma questão de treino, de capacidade de utilização. Aquelas pessoas que utilizam a sua força ao máximo naquilo que elas estão fazendo, elas, além de atingir excelentes resultados, elas vão se desenvolvendo, elas vão criando, elas vão se aperfeiçoando. Exemplo é quem começa a estudar para alguma coisa. Exemplo é quem começa a fazer uma língua. Exemplo é quem começa a malhar numa academia. Você, quando entra na academia, você vê aquela torre de pesos que tem um peso de carga 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg. Aí quando você entra, o professor fala, você vai começar e te dá 1 kg. Aí você começa com 1 kg, você, meu Deus do céu, eu não sabia que 1 kg era tão pesado. E você está lá fazendo exercício, nossa senhora, chega alguém do seu lado e pega 20 quilos e começa a fazer o exercício igualzinho a você. Aí você olha e fala assim, nossa, eu nunca vou fazer isso, já fiquei cansado só de ver ele malhar. Mas o que aconteceu com essa pessoa que está carregando 20 quilos? Ela começou a utilizar a força toda que ela tinha naquele momento. Começou também com pouco, à medida foi se exercitando, hoje em dia ela tem a capacidade de pegar 20 quilos com o braço e dar conta de fazer o mesmo exercício, porque ela aumentou a capacidade dela. Ela fica cansada depois? Fica, mas a recuperação dela também é uma recuperação muito mais reconstrutiva, tanto que aumenta a massa muscular dela. Então observa só, se nós pegarmos esse mesmo fato e utilizarmos espiritualmente, à medida que você vai utilizando toda a sua força no agora, você vai criando condições de lidar tanto com a situação, seja física ou mentalmente, quanto também você vai sentindo que você tem capacidade de resolver as coisas. Gente, isso é muito interessante e muito importante. Quem foge das responsabilidades achando que não dá conta é porque não conhece a capacidade, é porque não usa a sua força que você tem no agora. Quando você usa a força que você tem no agora, mesmo que ela seja pequena, você usa toda. Se você compreende que você tem dentro de si o reino de Deus, você se recarrega. Você usou, recarrega. E à medida que você vai ampliando essa consciência, o seu recipiente vai ficando cada vez maior. Aí você observa, no início você começava fazendo A. Depois de passado algum tempo, você está fazendo A elevado à 6ª potência,
Porque você já descobriu que você tem uma capacidade impressionante de fazer um monte de coisas. E aí você começa a se desenvolver em vários sentidos, em vários caminhos. E você começa a crescer. Eu já escutei de algumas pessoas falar o seguinte: eu não trabalho, eu não me dedico porque eu ganho pouco. Então para que eu vou me dedicar? Para que eu vou dar o meu melhor no meu trabalho se eu ganho pouco? Já que eles me pagam pouco, eu trabalho pouco. Qual é a chance dessa pessoa se desenvolver na vida? Zero. E detalhe, quando bater a porta dela alguma situação de crise, seja ela financeira, seja ela até mesmo um desemprego, qual é a capacidade dela de se realocar? Também muito menor. Por quê? Não se desenvolveu. Aquela pessoa que se dedica ao trabalho, independentemente da remuneração, pensando no crescimento e no aprimoramento dela, vai ganhando experiência. Ganhando experiência, ganhando condições, conhecimento, ela vai aumentando a tecnologia dela, ela vai aumentando o know-how dela. Chega a um ponto que ela está tão boa, que ela tem condições de se adequar aonde for. Aonde for. E detalhe, para ganhar essa tecnologia, esse know-how, ela precisa se dedicar, e se dedicar com todo empenho. Com todo empenho. Então eu falo isso porque inúmeros momentos da minha vida, eu passei por situações que eu acreditava que eu não fosse conseguir. Eu falei, cara, isso não dá para fazer. Não dá para fazer. E eu lia constantemente nos ensinamentos da Seiichi Noe: faça tudo o que você tiver no agora. E eu pensava, pô, mas se eu me dedicar no trabalho, se eu fizer tudo, eu vou chegar tão esgotado em casa que eu não vou conseguir estudar. Isso passava muito pela minha cabeça. Mas a Seiichi Noe ensina, tem que se dedicar no agora. Aí eu, caramba, então vamos lá. Vou me dedicar no agora. Me dedicava muito no agora. E quando chegava em casa, respirava fundo, utilizava as orações, os pensamentos positivos da Seiichi Noe, e de repente eu sentia brotar dentro de mim novas energias que eu falava, gente, de onde que vem isso? E o cansaço, ele era superado, e eu dava conta de estudar o que era necessário. Terminava o dia, eu me sentia satisfeito, porque eu tinha dado o melhor de mim no trabalho, e além disso, ainda tinha conseguido estudar, dando o melhor de mim. Com o passar do tempo, isso foi ficando rotineiro, e acabou que eu não era mais vencido pelo cansaço. Mesmo tendo acordado cedo, tendo feito as práticas religiosas, estudado, trabalhado, à noite, chegado cansado em casa, eu ainda tinha ritmo para estudar. Isso mudou. Por quê? Quando eu comecei, eu não aguentava estudar nada, porque eu não tinha o hábito de estudar. Na minha adolescência, eu corri do estudo. Na hora que eu cheguei na necessidade de estudar, eu não tinha capacidade de estudar. Eu estudava um pouquinho, achava que tinha estudado um montão, mas não tinha estudado nada na realidade. Por quê? A minha capacidade ainda não estava ampliada. À medida que eu fui me esforçando, eu fui aumentando, fui angariando, fui melhorando, fui exteriorizando minha capacidade, e isso se projetou em forma de força que dá conta de fazer muita coisa. Hoje em dia, eu tenho inúmeras atribuições, consigo executá-las, muita coisa, quase que ao mesmo tempo, e dou conta de uma rotina extremamente pesada. Tem pessoas que, se pegassem a minha rotina, não aguentariam. Por quê? Porque não tiveram o trabalho de consciência e não compreendem que o homem feromênico é a expressão da vontade de Deus. Então, o que isso quer dizer na prática? Ora, se eu estou aqui para manifestar o reino de Deus e o reino de Deus está dentro de mim, a vida está dentro de mim. Então, eu tenho que aprender a exteriorizá-la. Como é que você aprende a exteriorizar? Fazendo. É fazendo. Como é que você desenvolve força física? É botando peso. Se você ficar eternamente no peso de 1 quilo, você não vai desenvolver força. Você começa a precisar colocar peso. Vai doer? Vai. Vai dar trabalho? Vai. Você vai ter que transpirar? Vai. Mas qual é o resultado disso? Força física aumentando. À medida que você aumenta a sua força física, você aumenta a sua capacidade de manifestar a vida. Como é que eu faço para melhorar no estudo? Estudando, fazendo exercício, se dedicando. Vai dar trabalho? Vai. Vai ter que suar a camisa? Vai. Vai ser difícil? Vai ter horas que você vai ter vontade de desistir de tudo? Vai acontecer. Qual é o fruto disso? Você vai aumentar a sua capacidade de leitura, concentração,
compreensão, armazenamento de conteúdo, e você vai ter muito mais condições de manifestar intelectualidade suficiente para uma aprovação, para um mestrado, para um doutorado, etc. e tal. O ponto primeiro é você compreender quem é você. Segundo, qual é a sua missão? E terceiro, como é que funciona a manifestação do homem fenomênico. Então, o que a Seichonoye ensina? A Seichonoye ensina os caminhos para você estar sempre com a fonte da vida jorrando na sua existência e você aumentar a sua capacidade. E isso, uma das práticas principais para isso é a meditação Shinsokan. O que na meditação Shinsokan a gente aprende? Que o reino de Deus está dentro de nós. Ora, se a vida de Deus está dentro de nós, eu tenho força para fazer muita coisa. E como é que eu treino usar essa força? Com as situações que aparecem na nossa frente. Então, a situação que aparece à nossa frente é a oportunidade que nós temos de manifestar a nossa força interior. É a oportunidade que nós temos. E quanto mais nós manifestamos essa força, mais ela jorra. Por isso que o mestre fala, utilizar a força que você tem no agora. No agora. Se você for pintar um quadro e você falar assim, não, o meu melhor eu vou deixar para a próxima parte, o seu quadro vai terminar na mediocridade. Por quê? Porque você precisa, num quadro, expressar o máximo que você tem a cada pincelada. A mesma coisa de uma música. Imagine que você está compondo uma música e você pensa, não, nessa parte da música eu vou fazer só o que eu acho que dá. A música ela não vai chegar na sua capacidade máxima, porque você não vai empenhar em cada nota, em cada acorde, em cada harmonização, o máximo que existe dentro de você. A mesma coisa na sua existência. Você pode dar um máximo a cada momento. Então, você vai dar atenção a um familiar, você tem que dar um máximo naquele momento. Você vai estar com a família, você tem que dar um máximo naquele momento. Você vai fazer alguma coisa, você tem que fazer o máximo naquele momento. Ah, mas preletor, se eu fizer o máximo em tudo, eu vou ficar estressado. Não se você souber quem é você. E segundo, da mesma maneira que você dá o máximo quando você está fazendo, você dá o máximo também quando você está descansando. Até na hora de descansar, você tem que dar o máximo. Quantas pessoas viajam para descansar e levam o celular e fica assim, ó. A pessoa está na piscina e a pessoa está assim. O que você está fazendo? Estou trabalhando. Então ela só mudou o trabalho do seco para o molhado. Nem na hora ela está descansando, porque ela não está dando o máximo. Na hora do lazer você também tem que dar o máximo. Véio. Você vai entrar num brinquedo, você tem que brincar. Você não pode ficar no brinquedo, caramba, eu tenho que fazer isso, caramba, eu tenho que fazer aquilo. Aí está a pessoa na montanha-russa, ela está séria, e você pensa, eu acho que é porque ela está com medo. Não, na verdade, ela está pensando o que ela tem que fazer em casa. Porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E ela não curte o momento, porque ela não vive o agora. Se você está concentrado no trabalho, se concentre no trabalho. Se você está cozinhando, cozinhe no agora. Faça tudo com o máximo de empenho, que você começa a ficar bom em tudo que você faz. Eu tinha um colega no 2º grau, que tudo que ele fazia era bom. E eu falava, por que tudo que eu faço é ruim? Tudo que ele fazia era ótimo. Tudo que eu fazia era ruim. Um dia eu observei. Ele ia jogar qualquer esporte, ele se concentrava naquilo que tinha e dava o máximo dele naquele momento. E eu não fazia o mesmo. Eu falava, que interessante. Eu via, ele se empenhava com aquilo e ele curtia aquele momento. E eu não tinha o hábito de fazer isso. Eu falei, eu preciso desenvolver essa capacidade. E a gente vai trabalhando essa capacidade de desenvoltura ou de desenvolvimento. Então, por isso que é tão importante compreender isso. Porque as pessoas acham que expulsar o cansaço é passar o dia inteiro no resort. Se eu for para um resort, eu vou expulsar o cansaço. Se você não expulsar aquilo que retira a tua vida, meu amigo, você pode ir para onde você quiser, você vai continuar cansado. Por quê? Porque te acompanha. Porque está dentro de você. Está dentro de você. Ah, eu vou viajar para ver se eu esqueço os problemas. A gente consegue esquecer o problema? Ninguém esquece, gente. Ninguém esquece. Eu vou viajar porque eu não vou esquecer o problema. Você só consegue esquecer o problema se você descobrir que você tem força para resolvê-lo. Aí você fala, não, eu vou aqui rapidinho, já volto para resolver você. Agora, se você pensa, eu vou viajar para fugir dos problemas, vai tudo atrás de você, vai toda a assombração atrás de você.
Você só resolve o problema quando você já sabe que você tem força para resolvê-lo. Por isso você não fica cansado. Por isso que não fica estressado. Minha esposa, às vezes, a gente está em casa e vem aquele pepino, aquele abacaxi, assim, aquele problemaço que chega e fala assim, amor, estamos com tal problema, está acontecendo isso, o que nós vamos fazer? Eu falo assim, primeiro nós vamos rezar para receber a vida e a sabedoria de Deus. Segundo, dá tempo ao tempo, que daqui a pouco a gente resolve o problema. E ela fica numa tranquilidade que ela fala, daqui a pouco a gente resolve o problema. E daqui a pouco vem a força necessária para a gente aplicar tudo no agora e resolvemos os problemas. Então as pessoas viram e falam assim, preletor, você não tem problema. Eu não tenho problema? Quem te falou que eu não tenho problema? Falou assim, eu não te vejo preocupado. Não, é diferente. Não estar preocupado é não utilizar a minha força em coisas alheias. Focar a minha força naquilo que realmente é necessário. Quantas pessoas viram para mim e falam assim, preletor, eu não tenho tempo de fazer a meditação Shinsokan. Eu, sério? Você não tem tempo? Não tenho tempo. Por quê? O que você passa o dia fazendo? E quando você vai conversar com a pessoa, você descobre que ela gasta um tempo gigantesco fazendo um monte de coisa inútil. 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 Como? Acompanhando a vida alheia. Tem uma galera que adora uma fofoca, adora acompanhar a vida alheia para ver o que os outros estão fazendo. Em vez de você ver o que o outro está fazendo, por que você não vai fazer alguma coisa? Sabe? Vai fazer as coisas tudo, vai tudo emplastado, vai tudo andando em slow motion e depois não sabe por que as coisas não dão tempo, não conseguem fazer. Então, se você focar naquilo que você realmente é útil para a sua vida, você vê que você começa a enxugar. Para que eu vou fazer isso? Isso me engrandece alguma coisa? Não, arranca. Isso aqui também não, arranca. E assim você vai tirando aquilo que é inútil na sua vida e você vai dando tempo para focar naquilo que é útil. Naquilo que é útil. As práticas da Seichonei visam a te desenvolver. O seu eu fenomênico vai aumentando a capacidade. O seu recipiente vai ficando cada vez maior, mais largo, mais profundo e mais vida você aguenta armazenar dentro de você. Mais vida você aguenta para que você dê conta de fazer tudo aquilo que você faça. Preletor, então quer dizer que se eu fizer a meditação no Shinsokan, usar tudo o que eu tenho no agora, quando chegar à noite eu não vou estar cansado. Não, você vai estar cansado. Porque o corpo, ele utiliza energia. Só que qual vai ser a forma de recarregar essa energia? Muito mais forte. Muito mais forte. Vocês lembram os celulares no início? O tempo que eles demoravam para carregar? O tempo que eles demoravam para carregar? Era assim, você usava na segunda, recarregava na terça e você usava de novo na quarta. Era muito tempo para recarregar. O que eles foram fazendo? Modernizando as baterias. Hoje em dia você tem um super carregamento, que às vezes você consegue carregar um celular em 40 minutos. E o celular hoje faz mais do que fazia antigamente? Antigamente, o que ele fazia? Só ligava. E hoje em dia, ele faz tudo e até liga. Faz tudo. Você vê vídeo, você consulta, você monta planilhas, você trabalha, você faz tudo pelo celular. E ele recarrega mais rápido. Por quê? Houve uma melhora da tecnologia de armazenamento e de recarregamento. É a mesma coisa que a gente faz quando a gente ora, reza e estuda os ensinamentos da Seichonei. Por que isso acontece? Porque a Seichonei, ela vem e fala que você é filho de Deus. Dentro de você habita a vida de Deus. Ora, se eu sou filho de Deus e dentro de mim habita a vida de Deus, a minha capacidade de manifestar o reino de Deus tende a aumentar. E como é que eu faço para aumentar? Fazendo o agora. Por isso que na Seichonei a gente aprende, temos que dar o melhor no agora. Temos que fazer o que nós temos que fazer no agora. Você vai encontrar a pessoa amada, encontre-a com o agora. Isso não quer dizer que você não vai agir com sabedoria, gente. Sabedoria faz parte do caminhar a fim de que você utilize a sua força de maneira útil, de maneira eficiente. Algumas pessoas entendem que utilizar a força agora é você utilizar sem sabedoria, gastando tudo. E não é.
Não é. Fazer o melhor no seu trabalho é você se dedicar com tudo o que você tem naquele momento, naquela forma, utilizando o seu talento. E não fazer a coisa de forma passional, sem sabedoria e sem observar aquilo que está ao redor. Por quê? Então eu tenho que pegar o meu dinheiro e usar tudo no agora. Aí você sai no primeiro dia que você recebe o pagamento e gasta tudo. É isso que é fazer tudo no agora? Não, não é isso. Se você gastar sem sabedoria, você está desperdiçando. E a Seichonoye não ensina a desperdiçar. A Seichonoye ensina a usar com sabedoria. Usar com sabedoria. Então, se você tem que gastar 10 naquele local, gaste 10. Gaste 10. Gaste aquilo que você tem naquele momento de forma sábia. Isso eu falo exatamente para que nós possamos compreender. Existem pessoas que falam, o professor Masaru Taniguchi fala que a gente tem força infinita. Eu tento fazer tudo no agora e não consigo. Aí que está o ponto, você tenta fazer tudo no agora, e não é tudo no agora, é fazer o agora com tudo, é diferente. Fazer tudo é aquela pessoa que fala, eu vou levantar, eu vou tomar meu café da manhã, estudando, assistindo a palestra, fazendo a meditação Shinsokan, tudo ao mesmo tempo, porque eu já economizo tudo. Olha só, eu como, rezo, estudo e assisto a palestra. Qual o resultado disso? Não vai rezar, não vai comer, não vai assistir e nem vai estudar nada bem feito. Vai fazer tudo atrapalhado. Depois a pessoa fala, não sei porque que a reza não está dando certo, não sei porque que eu estou crescendo no estudo. Não é isso. O que o mestre ensina é, você vai comer o seu café da manhã, coma com prazer e gratidão. Na hora que você se alimenta com prazer e gratidão, você está dando todo o seu eu naquele momento da alimentação. Porque tem pessoas que comem que nem avestruz, engole 2 pedras, empurra a comida e sai. Nem o sabor sabe. Se perguntar o que você comeu, não tem a menor ideia, foi um mexidão que eu enfiei na minha barriga lá, nem sei o que era aquilo. A pessoa não degusta. Tem pessoas que comem, sabe, na velocidade de um cachorro, come aquele negócio engolindo, desesperado, porque só quer matar a fome. E ela não percebe que comer com agora é comer com gratidão, é você saborear aquele alimento, porque naquele alimento está representado o amor daquela pessoa que preparou. Daquela pessoa que preparou. Então, você viver o agora no momento da refeição é você comer aquele alimento saboreando com gratidão. Terminou o café da manhã, agora eu vou fazer minhas orações. Por exemplo, fazer as orações com empenho. Ler uma sutra sagrada, ler um livro, prestando atenção. E não aquela leitura que você só passa o olho. Prestou atenção, que seja 15 minutos. Você deu o seu eu naqueles 15 minutos, eles vão frutificar muito na vida de vocês. Fez a sua meditação Shinsokan, se você fizer com empenho, que sejam 10 minutos, vai frutificar muito na tua vida. E você começa a fazer isso, você vai observar que você vai conseguir utilizar a sua força sabiamente durante o dia inteiro. E você vai chegar no final do dia cheio de coisas assim, caramba, eu cumpri, eu fiz, deu certo. E aquilo, preciso me empenhar mais, preciso aprender. E você vai dando conta daquilo tudo que você tem que fazer. O segredo está em você saber usar, você descobrir que você tem e você ir aprendendo a usar no dia a dia. Por isso que vem as situações. Como é que alguém pode falar que é possível se ela nunca passou por situações que lhe deram essa dificuldade para resolver? Durante a minha vida, eu lidei com diversas dificuldades, e não só eu. Inúmeras pessoas que praticam os ensinamentos da Seichonoye passam por dificuldades todos os dias, não é porque elas são sofridas, ela é uma pessoa que não é abençoada, ela é uma pessoa que não sabe o que é a graça. As pessoas têm ideia de que quanto mais próximo de Deus você vai ficar, mais inútil você vai se tornar. Tanto que a ideia do céu é inutilidade em pessoa. O que é o céu? Você passar o resto da eternidade fazendo o quê? Nada. Nada. Então as pessoas acham que quanto mais próximo de Deus, menos problema eu tenho. Quando na realidade é o seguinte, quanto mais próximo de Deus, não importa o problema, você tem força para resolver. Olha a diferença. Se eu andar do lado de uma pessoa que não quer enfrentar problema porque quer evitar a fadiga, já diria aquele personagem do Chaves, o carteiro Jaiminho, se a pessoa quer evitar a fadiga, ela não sabe a força que ela tem.
Se uma pessoa sabe a força que ela tem, ela não tem medo de enfrentar a fadiga, porque ela sabe que vai resolver. Por isso que as pessoas que fazem a diferença no mundo são aquelas que enfrentam problemas para trazer soluções. Aquelas que fogem de problemas é só massa de manobra. Massa de manobra. Por quê? A pessoa fica lá, alguém resolve para mim, alguém faz para mim, alguém vai, gente, cria alguma coisa por mim, e não é assim que acontece. Ah, eu quero ser amado. Fica esperando aparecer um anjo celestial, enviado dos céus, no mais alto grau espiritual para te suportar, e não faz nada para crescer. E não é assim, ué. Você quer ser amado, então você tem que partir, aprender para amar, se tornar uma pessoa melhor, ué. Se você não está muito cobiçado, é porque você não tem muitas virtudes a serem apresentadas. Trabalha, ué. Porque se você não crescer, se você não manifestar a sua força, a sua capacidade, não dá para você ficar esperando para que as pessoas vejam. Ah, eu sou filho de Deus, alguém vai ver minha beleza interior. Você vai ficar esperando um super-homem para ver a sua beleza interior. É você que tem que aprender a manifestar a sua força, a sua capacidade, a sua beleza. Que aí fica fácil mostrar. E aí você consegue as coisas. Então, esse mundo que nós estamos vivendo de aparência, esse mundo que nós estamos vivendo da facilidade, esse mundo que não precisa ter esforço, nunca se viu tantas pessoas caírem em pirâmides financeiras. Por quê? É a busca do máximo com o mínimo esforço. Não, eu quero ganhar o máximo sem me esforçar. Eu quero fazer tudo sem me esforçar. E aí, meu amigo, vira vítima fácil de quem oferece isso. E não é só na questão financeira não, viu? Na questão religiosa. Quantas pessoas correm para ensinamentos religiosos que prometem a facilidade? Você não precisa fazer nada. É só pagar seu dízimo que você já está salvo. Só isso. A pessoa não precisa melhorar, não precisa perdoar, não precisa ser uma pessoa melhor, não precisa nem ser educado. Aí a gente vê o tanto de pessoas que se dizem religiosas, mas de religião não tem nada. E hoje em dia o meio religioso se tornou um meio de propagação de pensamentos equivocados, preguiçosos e odiosos. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. A religião veio para proporcionar a melhora do homem. A melhora do homem tem que ter esforço e trabalho. Porque se não precisasse de esforço e trabalho, não precisava de religião. Deus não precisa de ninguém ficar adorando Ele. Ou você acha que Deus fica esperando, fica sentado esperando a plateia, falando assim, vão, gritem meu nome. Deus não precisa disso. Deus não é um ser mesquinho, vaidoso, que precisa de adoração. Deus é vida, a vida cria. Olha só, a força da natureza. A natureza é tão fantástica que ela não parou onde era favorável. Ela não parou, não, eu vou ficar do lado do rio aqui, porque o rio é favorável, tem água, tem solo, vou ficar só por aqui, gente. Não, a vida ela entra inclusive no deserto, ela vai no gelo, não importa qual seja o ambiente, a vida vai entrando ali, vai se manifestando. Essa é a natureza da vida, e essa vida está dentro da gente. A mesma força que move a natureza a enfrentar dificuldades é a força que habita dentro de nós. Então por que nós, seres humanos, a autocriação, a suprema criação divina, que temos a missão de manifestar o reino dos céus, também não vamos crescer, não vamos nos manifestar cada vez melhores? Por isso que a Seitonê é difícil. Algumas pessoas falam, nossa, a Seitonê é muito difícil. Porque a Seitonê fala, você tem que crescer, você tem que melhorar. E para melhorar você tem que suar a camisa. Você tem que suar a camisa. E hoje em dia nós vivemos uma geração que não resolve, mas quer ensinar como é que resolve. Você já reparou? Todo mundo hoje em dia quer ser professor de alguma coisa. O cara resolveu um problema, o cara já quer ensinar todo mundo como resolver problema. E muitas vezes a pessoa que está ensinando, ela própria não soube resolver o problema da vida dela. Ela sabe a fórmula, mas e o caminhar? Fórmula todo mundo sabe, gente. Fórmula todo mundo sabe. Todo mundo. Você abre aí qualquer paginazinha de YouTube aí, o cara está te ensinando como viver. Ah, viva a harmonia em casa. Vamos viver a harmonia dentro de casa. Basta você falar de maneira educada. Então não é legal. Vai você falar de maneira educada para você ver como é que é difícil. Vai manifestar todos os dias a alegria dentro de casa para você ver como é que é difícil. Vá realmente manifestar o Filho de Deus dentro de casa para você ver que é difícil. Se você faz isso, aí sim você ganha autoridade para ter a condição de resolver o problema. E é isso que a Seitonê nos traz. As ferramentas necessárias para que a gente possa fazer no dia a dia.
Falar de harmonia é fácil, viver a harmonia que é o essencial. Aí a pessoa pensa, por que eu vim com meu pai e com a minha mãe? Ou por que eu vim com meus irmãos, que são a fonte da minha irritação suprema? Por que eu vim com essas pessoas? É exatamente porque elas são as melhores pessoas para te exteriorizar o máximo. O máximo. Porque quando a gente está na rua, a gente tem autocontrole. Pelo menos a maioria das pessoas, por enquanto, ainda tem autocontrole. Você é educado, você é sorridente. Chega dentro de casa, você tira as máscaras, aí você solta os cachorros, mostra o que você é realmente. E quem convive com você é que sabe quem é você. Então, à medida que você treina a manifestar o que você tem de melhor no ambiente mais difícil, que é a sua casa, você está pronto a fazer isso em qualquer ambiente que você for viver. E a Seiichi ensina, qual é o primeiro local que a gente tem que ser filho de Deus? Dentro da nossa casa. E é o mais difícil. Óbvio. Porque se você consegue viver o filho de Deus dentro de casa, você consegue viver em qualquer lugar. Por isso que é um trabalho feito com você mesmo, é uma caminhada que às vezes é solitária, porque é você que precisa se resolver. Você não tem que resolver ninguém não, você tem que se autorresolver. É você que precisa crescer, é você que precisa se desenvolver, é você que precisa manifestar o Filho de Deus no seu interior. E é assim que a gente afasta o cansaço. A gente expulsa o cansaço quando a gente descobre que a gente é abastecido pela infinita força de Deus. Olha o que o mestre fala aqui. Ele continua, ele fala assim, ó. Ele pergunta para duas pessoas, que ele cita aqui como A e B. Deem a resposta para esse problema. Por que umas pessoas, quanto mais usam a força, mais fortes ficam, e outras, quanto mais usam, mais cansadas ficam? A respondeu. Um perdia a força e sentia fraqueza quanto mais fazia força, porque pensava ser o homem um corpo material. O outro sabia que o homem é filho de Deus, e não uma coisa que se desgasta quanto mais se usa, tal como um lápis. É por isso que sua força aumentava quanto mais era usada. E o mestre fala, a sua resposta é excelente. Se você pegar uma roupa de couro, mesmo que o couro seja sintético, e se você botar dentro do seu guarda-roupa falando, não vou usar, porque eu não quero que se desgaste, o que acontece? Estraga. Se você deixar o seu carro parado na garagem falando, não vou usar porque ele vai se desgastar, o que acontece? Ele estraga. As coisas são feitas para utilizar. E quanto mais você as utiliza, mais elas são vivificadas. Elas vão desgastar pela obra natural das leis da natureza. Mas o desgaste vai ser o natural e não aquele desgaste proveniente do não uso, que apodrece. Eu vou botar esse iogurte na geladeira e não vou comer, porque ele é muito gostoso. Passado um ano, o que acontece com o iogurte? Ele vira um legume, porque ele vai ficar verde, uma bola verde, que você vai usar na salada, porque iogurte você não tem mais. Então as pessoas pensam, eu não vou usar meu corpo carnal, porque meu corpo carnal vai se desgastar. Aí o tempo passa, chega no final da vida, tá gasto, porque você não usou, não sabe fazer nada, atrofiou, tá tudo arrebentado. Você fala, ué, o outro lá que fez um monte de coisa, pirueta, um monte de maluquice, está muito melhor do que eu, e eu que não usei para economizar, não deu em nada. Você pode reparar, a pessoa ociosa, o corpo começa a se desmantelar. A pessoa que é ativa, o corpo fica, mesmo tendo desgaste natural da passagem do tempo. B responde. Se o homem adquire mais força, quanto mais trabalha, é porque ele está ligado à invisível fonte da força infinita. A essa fonte de força infinita denominamos Deus. Um sabia disso, o outro que não sabia esta verdade, trabalhou ou com receio de desgastar a força, ou com espírito descontente. Aquele que trabalha agradecendo ao serviço e acreditando que dentro de si existe a força infinita, não conhece nem cansaço, nem doença. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa maravilhosa. Aí eu vou contar um relato meu rapidinho. Eu estava numa época, num trabalho meu, eu era assessor de magistrado dentro do Tribunal de Justiça, e estudando, trabalhando, assim, exaurido de tantas coisas fazendo, e eu já estava me sentindo assim, cansado. E eu comecei a querer fugir das minhas responsabilidades. E a minha colega, que era chefe na minha época, me passava o que era mais difícil para fazer.
Tinham 3 colegas que trabalhavam. Uma fazia aquilo que eu ainda não tinha competência, eu ainda não tinha sido treinado para fazer, eu ainda estava aprendendo. O outro já estava lá há 26 anos, fazia o que era mais fácil e eu fiquei com aquele trabalho mais difícil. E eu pensando, cara, se o cara que está há 26 anos não sabe fazer, eu que não vou dar conta. Foi meu primeiro pensamento. Olha como é que a gente se limita sem se perceber. E todas as vezes que me passava um trabalho, eu tentava fugir, não sabia o que fazer. Tentava fugir, não sabia o que fazer. Chegou um ponto que meu trabalho estava de medíocre para baixo. E todos os dias a minha chefe chegava, a primeira coisa que ela fazia era brigar comigo. E eu já estava assim meio que desesperado, sem saber o que fazer. Porque todos os dias começaram a se tornar verdadeiras torturas. Porque eu estava preocupado em estudar, eu não queria me dedicar ao trabalho, porque eu achava que o trabalho gastava a minha força e a minha energia para o estudo. Eu queria fugir da dificuldade, porque eu não queria estudar para o trabalho, porque eu achava que uma coisa era diferente da outra. E eu acabava que entrava naquele círculo vicioso de trabalhar mal, trabalhar ruim, minha chefe me chamava atenção. Trabalhava mal, chamava atenção. E nisso começou a virar um ambiente muito complicado. Nisso, um colega meu chegou para mim e falou assim, João, eu tenho uma proposta ótima, você trabalhar num outro local, você vem trabalhar comigo, o trabalho é super tranquilo, você vai ter a metade das dificuldades que você tem e você ainda vai ganhar mais. Caramba, quando eu recebi o convite eu falei, tá vendo? Deus escuta as nossas orações, é isso. Só que eu não fiquei feliz. Algo dentro de mim não estava batendo. E eu cheguei em casa, comentei com a minha esposa e ela falou, e aí, você vai aceitar? Eu falei assim, eu não sei, eu não estou feliz, não sei por que eu não estou feliz. E começou a me bater um sentimento de culpa, ou o seguinte sentimento, poxa, você fala que o homem é filho de Deus, mas você não está vivendo como filho de Deus. Você fala para os outros que eles têm capacidade infinita, mas você não está acreditando que você tem capacidade infinita. Você está querendo aceitar esse emprego, essa mudança, né? Não é emprego, que era o mesmo cargo, né? Só era um local diferente. Você está querendo aceitar essa nova missão sua, não é porque você acha que você é merecedor. Você está querendo aceitar para fugir daquilo que você está fazendo. E aquilo começou a me corroer por dentro de mim. Eu pensei, e aí, o que eu tenho que fazer? E dentro do meu coração veio naturalmente, faça o que você tem que fazer no agora. Aí calmamente eu tomei a decisão. Eu só vou sair desse lugar na hora que eu cumprir a minha missão de forma adequada. Porque eu tenho capacidade. E eu neguei a ida para o outro local. Falei com meu colega, não vou aceitar não. Até porque, gente, qual é o resultado de uma pessoa trabalhando medíocre e indo para outro lugar? Trabalhar medíocre. Eu ia trocar 6 por meia dúzia. Daqui a pouco era outro juiz que ia estar brigando comigo. Era outra pessoa que ia estar falando, você não faz, você não trabalha direito e tudo mais. Eu falei, não, eu vou resolver isso que eu tenho para resolver agora. E nisso, eu olhei e falei assim, pronto. Então, já que eu não tenho mais para onde fugir, eu tenho que resolver esse trabalho, vamos começar a me dedicar. E eu comecei a me dedicar, me empenhar. Em vez de me preocupar com o estudo, eu comecei a me preocupar em resolver aquilo que me era passado. De repente, aconteceu uma coisa inacreditável. Eu comecei a ter mais capacidade, não só de raciocinar naquele meu trabalho, como de resolver as situações. E comecei a desenvolver um trabalho que foi uma coisa assim impressionante. Eu comecei a ficar mais animado, eu comecei a me sentir feliz. Isso foi gerando resultados. No final de 3 meses, minha chefe estava extremamente feliz, me elogiando e falando, eu sabia que você tinha essa capacidade. Eu ficava, caramba, eu resolvi, eu consegui. Era um armário de processos que tinham. Eu abaixei todo o armário de processos em 3 meses, entreguei tudo zerado e falei, tá aqui, eu tenho capacidade. A partir daí, não brigou mais comigo, meu ambiente de trabalho ficou extremamente harmonioso e logo depois de eu ter cumprido a minha missão, apareceu a vaga para o local que eu sempre quis dentro do tribunal para trabalhar com uma pessoa que foi primordial no meu sucesso, na minha caminhada dos concursos para a magistratura, e ela me ofereceu a vaga, e eu aceitei, e quando eu cheguei lá, eu pude desenvolver o trabalho, porque eu já havia sido treinado. Eu fiz o que era mais difícil. Quando chegou no outro, eu já sabia fazer o difícil. Então, eu desenvolvi muito maior. E minha nova chefe falou assim, nossa, mas você é bom nisso, hein? Eu falei, é porque eu fui treinado, e meu treinamento foi, com suor. Quando eu logrei êxito para a magistratura, minha primeira semana de trabalho era fazendo exatamente
exatamente aquilo que eu queria fugir quando eu estava trabalhando com a minha colega. Resultado, como é que foi minha primeira semana de trabalho? Extremamente tranquila. Eu estava fazendo aquilo que eu já sabia. Eu tenho uma gratidão profunda a essa minha colega que me apertou, que brigou comigo, porque ela me ensinou a exteriorizar a capacidade que eu não estava enxergando. Na hora que eu parei de fugir, eu nunca mais tive problema. E a minha parte profissional a partir daí, ela ficou muito mais fácil porque eu não fugia das dificuldades, eu não fugia dos problemas. Veio para mim, vamos embora, a gente resolve. Vamos lá, a gente vai manifestar a capacidade, a gente vai conseguir chegar a uma solução para isso. E isso dá muito mais leveza, capacidade de desenvolvimento e crescimento. Então observa, não é uma coisa afastada, não é uma coisa teórica, é de você pegar aqui agora, pegar os elementos que estão ao seu redor e falar, eu vou resolver o problema e o cansaço não vai me pegar porque eu estou ligado pela fonte da grande vida. Ai, eu preciso perdoar, mas eu não aguento mais fazer oração. Peça a Deus a força necessária para perdoar, que vai vir a força necessária para a oração, para você limpar o seu coração. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Peça a Deus a força necessária para que você consiga isso. Faça a meditação Shinsokan, leia os livros da Seiichi Noe, que você vai ter exatamente a força necessária. E para finalizar, que meu tempo já acabou, já fui avisado aqui pelo meu ponto, olha só o que o mestre ensina. Constantemente dirijamos a nossa alma as seguintes palavras: ó Deus, que estai no âmago de minha alma e que sois a força infinita, manifestai-vos vigorosamente. Olha que legal, vamos repetir aqui, gente? Você de casa também, vamos repetir. Vamos lá, repitam após a minha fala. Ó Deus, que estais no âmago de minha alma, e que sois a força infinita, manifestai-vos vigorosamente. Mais uma vez, ó Deus, que estais no âmago de minha alma, e que sois a força infinita, manifestai-vos vigorosamente. Aquele que pronuncia mentalmente essas palavras, chamando sempre a força infinita existente no seu íntimo, sentirá a força brotar incessantemente. Quando se cansar, poderá readquirir a força, mentalizando essas palavras durante 2 ou 3 minutos e convocando a força infinita. Todas as vezes que eu me sentia exausto, exaurido, eu paro, até hoje eu faço isso, eu paro, fecho os olhos e falo: força infinita, manifestai-vos. Força infinita que está aí no fundo da minha alma, manifestai-vos, manifestai-vos. E quando você vê, você acaba sendo reabastecido pela força infinita. Pratiquemos a meditação Shinsokan, façamos as orações e as leituras dos livros para que tenhamos sempre a convicção de que somos a força infinita de Deus na face da terra para concretizar o reino de infinitas bênçãos. Ok, gente? Vamos então para a nossa meditação Shinsokan para termos cada vez mais e mais força infinita pronta para jorrar abundantemente na nossa vida. Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Aos presentes, podem sentar e assumir a posição de oração. Você de casa também pode sentar na ponta da cadeira, coluna ereta, mãos justapostas, olhos fechados, semblante feliz. Vamos agora fazer a nossa meditação Shinsokan para que possamos ter sempre a fonte da vida de Deus jorrando para o nosso interior, a fim de que possamos sempre encher o nosso recipiente e aprender também a expandir o nosso recipiente. Quanto mais nós entendemos que nós somos filhos de Deus, mais nós alargamos esse recipiente da força infinita e afastamos qualquer cansaço, recuperando rapidamente a energia necessária para os nossos afazeres. Qualquer dúvida ou busca de informações mais específicas, você pode encontrar no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Vamos lá então? Canto evocativo de Deus.
Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deste mundo dos 5 sentidos, entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, 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 é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, 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 é o oceano de infinita provisão 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 de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Sou o Filho de Deus. A vida de Deus flui sempre para o meu interior.
Já não sou eu quem vive a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial, nova versão. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Aos presentes queiram ficar de pé, por favor. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem sentar. A você de casa, minha gratidão. A você também que esteve aqui presente na noite de hoje, meu muito obrigado. Vamos para o nosso dever de casa. Não se esqueça também de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo, a fim de que o próprio YouTube dê importância e divulgue por ele próprio também. Quando nós curtimos, nós damos importância ao vídeo e o YouTube também faz com que outras pessoas que têm interesse sobre a matéria acabam também sendo-lhe oferecido assistir o vídeo. E isso é importantíssimo, porque quantas pessoas estão precisando descobrir que tem a capacidade infinita de filhos de Deus. Então, nosso dever de casa, a nossa meditação Shinsokan diária e a segunda, nós podemos repetir parte daquela oração que consta no livro A Cartilha da Vida. Então, você pode falar o seguinte: ó força infinita, ó força infinita, que estás no âmago da minha vida, no âmago do meu ser, manifeste-se. É uma outra maneira de falar. Manifeste-se. Muito obrigado. Todas as vezes que você estiver cansado, que você estiver achando que você está numa situação sem solução, você repete: ó força infinita que estás no âmago do meu ser, manifeste-se. Muito obrigado. Faça isso. Se você fizer isso 150 vezes por dia, eu te garanto que você vai sentir uma diferença gigantesca, não só no seu ânimo, como também na compreensão de quem você realmente é. Desejo uma semana abençoadíssima e que a força infinita de Deus esteja sempre manifestando abundantemente na sua vida e de todos os seus familiares. Muito obrigado aos presentes, muito obrigado a você de casa, um beijo no coração e até segunda-feira que vem. Muito obrigado.